Olá, eu estou muito feliz de ter você aqui. Lembrando que tudo que a gente vai fazer de novo, sempre o primeiro passo é o mais complicado. Eu estou feliz porque você já deu esse primeiro passo. O primeiro passo é você buscar ajuda. Você entender que você tem um problema e você buscar ajuda. Vai deixar tudo transparente, tudo bem claro. No final dessa videoaula, sim, eu vou fazer uma oferta de um curso. Para você que é um empresário, para você que é um empreendedor digital, para você que quer ser empreendedor, para você que quer destravar a sua vida, ter domínio sobre os seus comportamentos, sobre as suas emoções, para você que quer entender como você aproveitar melhor o seu tempo, esse vídeo é para você. Assiste até o final para você entender as 3 coisas que travam a sua vida. Agora, para você entender um pouco mais sobre o que eu vou falar nesse vídeo, acompanha esse vídeo de um depoimento extraordinário. Assiste ele. Olá, tudo bem? Me chamo Janaína, moro no estado do Maranhão, na cidade de Imperatriz, e vim falar um pouco para vocês sobre a experiência que eu tive com a metodologia do Vitor. E foi muito gratificante para mim, porque foi um momento que eu estava passando da minha vida assim, de fechamento de ciclo. Eu estava saindo de um relacionamento de mais de 20 anos e um relacionamento não muito saudável, e eu estava totalmente perdida, né? Perdida, sem saber o que fazer, como recomeçar, como começar a contar a minha história novamente. Então o Vitor um dia abriu uma turma e eu me inscrevi, onde ele buscava despertar na gente o autoconhecimento, os nossos valores, de tudo que a gente era capaz de fazer, as nossas potencialidades, as nossas habilidades. E para mim foi um divisor mesmo, né? Foi uma virada de chave, que ele gosta muito desse termo e eu amo. Foi uma virada de chave na minha vida, porque foi quando eu me descobri, foi quando eu comecei a perceber que eu não era culpada, né? Daquele momento que eu estava passando, que eu era uma pessoa, que eu tinha sentimentos e que eu não podia esconder, né, o meu comportamento, esconder o meu eu. Então foi muito, muito importante para mim. Naquele momento que eu estava vivendo, eu também estava fazendo um curso, mas totalmente desmotivada, já pensando em desistir, porque eu achava que também não era para mim. Hoje eu percebo que o sentimento que eu tinha era de incapacidade de mudanças, incapacidade de progresso, de produzir algo, devido ao mundo em que eu vivia, né? Ao mundo em que foi construído para mim, por mim e para mim, né? Então, a forma como o Vitor abordou todo esse processo, como ele me fez despertar e perceber do meu eu, da minha capacidade de ser eu mesma, da minha personalidade, se perceber grande, presente e ser o que realmente a gente é, né? O que eu posso definir com o atendimento que eu fiz com o Vitor, todo esse processo que ele fez comigo, que ele abriu esse mundo para mim, foi liberdade de ser eu mesma, sem ter medo de críticas, sem querer agradar os outros e não a mim, né? E então eu defino como uma liberdade emocional, liberdade comportamental, liberdade profissional. E hoje eu só tenho gratidão por ele, vai ficar na minha história de vida, né? Então é com muita gratidão que eu deixo esse depoimento. E tem um bônusinho que ele não sabe. Teve uma questão também da minha infância, a minha relação com a minha mãe, que eu descobri durante o atendimento que ele fez comigo. E onde me destravou
para muitas coisas da minha vida, para minha relação com os meus filhos e para minha relação comigo mesma, né? A cobrança que eu tinha comigo mesma relacionada a esse relacionamento que eu tinha com a minha mãe. Mudou totalmente. Então, para mim, foi totalmente uma virada de chave. Obrigada, Vitor. Um abraço. Te desejo muito sucesso e gratidão. Olha como que é incrível. Como que a gratidão faz as pessoas fazerem algo completamente diferente do que elas são acostumadas. A Janaína, você pode ver que ela não tem facilidade em gravar vídeos. Mas você viu que ela se esforçou ao máximo para ela dar um depoimento do que foi a transformação dela. Olha que interessante como a gratidão faz a gente se movimentar, fazer algo diferente. E é isso que eu quero que você sinta, que você faça e que você experimente. Toda essa liberdade. Você sair da onde você está e realmente encontrar a sua liberdade. Você entender as suas emoções para conseguir não se frustrar com as pessoas que querem fazer mal ou então às vezes não querem fazer mal, mas acabam te frustrando. Para entender sobre os seus comportamentos, para você parar de procrastinar e realmente fazer aquilo que precisa ser feito para você realizar o seu sonho. Para você começar a aproveitar melhor o seu tempo, ao invés de olhar para trás e ver que não produziu quase nada. Ficou o tempo inteiro na frente do celular, consumindo conteúdo de outras pessoas, sem você produzir algo de valor para você. Quero que você mude completamente tudo isso. Agora, para você que é preguiçoso, para você que não quer fazer tanto esforço assim, que não quer aprender, que quer sempre ter os mesmos resultados ano após ano. Para você que quer num passe de mágica, receber algo que vem do alto, que vem do céu, para mudar completamente a sua vida do dia para a noite. Esse vídeo não é para você, pode sair, não tem problema algum. Agora, para você que ficou, eu estou muito feliz e eu vou contar para você como que eu cheguei aqui. Por que eu estou ensinando tudo isso para você? Desde pequenininho eu sempre fui muito tímido, completamente diferente de hoje. Eu tinha vergonha de pedir água na casa dos meus amigos. E por causa dessa falha na comunicação, por eu não conseguir me comunicar, eu me frustrei muito. Eu tive problemas na parte financeira, eu tive problema na parte de relacionamentos, na parte profissional, na parte de saber lidar com os meus pais, de falar para eles o que eu estava sentindo para eles conseguirem me guiar. Eu não conseguia explicar. Com 13 anos de idade, eu estudava numa escola particular, onde os meus pais conseguiram bolsa para mim e para minhas irmãs. E eu jogava bola num lugar bem legal, na Federação Paulista de Futsal. Tá? Todo final de semana a gente ia para a federação jogar. Eram campeonatos. 2 lugares bacanas. Só que ali eu tinha várias frustrações. Eu sofria várias injustiças com pessoas que tinham mais dinheiro que a minha família. Sendo que eu não vim de família rica. Eu vim de uma família simples. A gente não passou fome, graças a Deus. Só que eu sofri várias injustiças, eu e minhas irmãs. Agora, dentro do futebol, eu cheguei a ficar no banco. Depois que aconteceu uma viagem que minha família precisou fazer, eu tive que ir junto, porque eu era menor de idade. Nunca mais eu voltei a jogar de titular. Só colocavam eu para jogar quando o time estava perdendo. Isso era uma injustiça tremenda. Só que eu não sabia me comunicar e explicar o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo para os meus pais. E eu pedi para sair da escola e pedi para sair do futebol. Ao mesmo tempo. No mesmo ano. Os meus pais chegaram para mim e perguntaram: Vitor, o que está acontecendo? Por que você está querendo sair? Você ama jogar bola? O que está acontecendo? E eu só chorava. Eu só chorava. Eu não conseguia explicar. Eu falava assim, não quero mais. Porque eu estava a ponto de explodir emocionalmente e querer brigar com todo mundo. Só que aquela dor que eu estava sentindo dentro de mim estava tão forte que eu falei, eu não aguento mais, não quero mais. Não quero liderar time, eu não quero nada, eu quero sair. Eu estava esgotado. E a partir desse momento eu entrei na bebida e entrei no cigarro, com 13 anos de idade. A partir daí minha vida mudou, completamente.
Comecei a trabalhar com 16 anos. Queria ter começado com 14, mas a minha mãe não deixou. Comecei a trabalhar com 16 anos. A partir dali eu comecei a trabalhar durante a semana e final de semana eu saía. Enchia a cara, fazia o que eu tinha que fazer e voltava. Segunda-feira começava a trabalhar e eu vivi nessa rotina. Durante a semana trabalha, final de semana, entre aspas, se diverte pra caramba, faz o que precisa fazer, sai com os amigos, vai pra churrasco, bebe bastante e volta segunda-feira começa a trabalhar. Até um certo ponto da minha vida, onde eu tive uma frustração amorosa muito forte. Aquilo detonou comigo naquele momento. No entanto, eu agradeço muito hoje tudo o que aconteceu da forma que aconteceu. Aí você fala assim, Vitor, por que você agradece? Algo que te frustrou demais emocionalmente, que acabou com você, você agradece? Sim, eu agradeço. Por quê? A partir dali, fez com que ativasse uma força dentro de mim, para eu enxergar como que estava a minha vida. Eu olhei e falei, cara, eu tô com essa idade, quase 30 anos, e eu não conquistei nada ainda. Eu não tinha quase nada. E eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não tô estudando mais, eu não tô aprendendo mais, eu não estou evoluindo. O que está acontecendo da minha vida? E a partir dali, eu tive um dos melhores conselhos da minha vida. Meu pai chegou pra mim e falou, sabe isso que você tá sentindo? Pega isso, converte e coloca em energia para você fazer tudo o que você quer fazer, para você conquistar tudo o que você deseja conquistar. Aquilo foi um dos melhores conselhos da minha vida. Na hora eu quase não entendi quase nada. Mas depois, olhando hoje, lá para trás, eu mudei a forma de pensar e eu mudei a forma de agir. Eu comecei a buscar mais oportunidades. Eu comecei a querer enxergar novas oportunidades. Comecei a ler mais livros. Comecei a querer entender mais coisas. Foi a partir disso que eu comecei a entender a parte da inteligência emocional. Comecei a conhecer esse mundo. Até que um dia teve uma aula de neurociência, onde estava explicando como funciona o cérebro. Partinha por partinha. Como funciona o comportamento. E parece que, do nada, abriu uma imagem dentro da minha cabeça. Falando assim, Vitor, você se comporta assim por causa disso. Essa parte do cérebro aqui manda um sinal para cá e você acaba explodindo emocionalmente. E você não consegue segurar mais. Mesmo que você queira, você não se controla. Aqui você fica muito tímido porque aconteceu tais coisas com você e aqui te trava. Aquilo começou a fazer uma linha do tempo na minha cabeça. Eu comecei a entender cada comportamento meu. E eu entrei num estado de felicidade, de liberdade, que eu comecei a chorar tanto, entendendo tudo aquilo, que eu precisei sair da sala, porque eu estava fazendo barulho, chorando. E eu fiquei uns 10, 15 minutos lá no banheiro chorando. Aquilo me libertou de uma certa forma. Parece que todas as emoções de frustração que estavam dentro de mim começou a sair naquele momento, naquele choro. Essa aula terminou tarde. No final, no dia seguinte, quer dizer, eu fui correr. Sabe quando você vê uma corrida longa, onde as pessoas estão chegando na reta final, e as pessoas abrem os braços, colocam a cabeça para cima e agradece que a pessoa está terminando ou está vencendo aquela corrida? No dia seguinte da aula de neurociência, eu fiz a mesma coisa. Eu fui correr, eu abri os braços e eu me sentia cada vez mais livre. A cada passada que eu dava, eu me sentia cada vez mais leve, cada vez mais feliz. E a cada passada que eu dava, eu começava a chorar mais. E a cada passada, correndo mais rápido. E a cada passada, chorando cada vez mais, porque eu estava me sentindo livre de uma certa forma, entendendo que eu só via uma frase na minha cabeça. Agora você pode ser quem você quiser, ter os comportamentos que você quiser. Naquele momento, na maior felicidade que eu estava tendo, uma das maiores emoções que eu já tive na vida,
eu também arrumei o maior problema da minha vida. Que eu falei, agora eu vou começar a ajudar as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam tudo isso. Só que é agora que eu preciso entender como que eu faço as pessoas sentirem isso que eu senti. Porque, de fato, falar de um sentimento é muito complicado para você entender o que eu estou sentindo. Por isso, eu preciso fazer você experimentar algo parecido com aquilo que eu senti. Então, durante todos esses anos, de lá para cá, de quase 30 anos para hoje, eu comecei a entender. Eu comecei a colocar pessoas para atender de graça. Eu comecei a estudar mais. Eu coloquei minha cabeça inteira nos estudos para entender como funciona a cabeça, fazendo vários testes, testando com várias pessoas, entendendo, trabalhando sobre a minha vida. Eu vou colocar aqui uma foto para você entender o tamanho da transformação. Olha para essa foto aqui, desse lado esquerdo aqui, ó. Coloca aqui, editor, a foto. Foto com 31 anos de idade. Era um moleque de 31 anos de idade. Moleque. Cara de moleque. E hoje, 2 anos depois. Isso aqui era em 2020. Eu estou falando com você em 2022. Olha o tamanho da transformação. Isso por quê? Porque eu não tinha entendido sobre algumas emoções minhas. Eu não tinha assumido a responsabilidade de alguns comportamentos, de algumas emoções. Então, eu era um menino de 31 anos, igual tá na foto. Hoje eu entendi várias coisas, eu trabalhei na minha vida para depois trabalhar com você, para depois trabalhar com os meus clientes, com os meus alunos. Tudo foi aplicado na minha vida primeiro, masterizado, aperfeiçoado e passado de uma forma simplificada para você. Porque eu sofri muito para aprender tudo que eu aprendi. Olhando todas as partes técnicas, falando de um monte de coisa, eu comecei a filtrar várias coisas. Eu falei, cara, não precisa entender sobre tudo isso para uma pessoa destravar a vida. Para que uma pessoa vai estudar tudo isso para entender às vezes um gatilho? Eu falei, não. A vida das pessoas pode ser mais simples, pode ser mais rápida essa transformação, se a pessoa estudar intencionalmente para aquilo que ela precisa. E eu desenvolvi várias técnicas. Desenvolvi a clareza objetiva, onde você vai entender com clareza qual o seu objetivo, para onde você vai, sem ficar desviando. Depois tem o método OPA, onde você vai entender como funciona a sua mente, provavelmente aonde que você pode errar e o que você faz depois que você erra. Você vai começar a entender várias coisas, fora os outros métodos. Tem a parte do camaleão, a parte do método TTP, a parte do método final, a parte do método 3D. É algo surreal. Simplificado. Para você ressignificar várias emoções, você vai começar a ter mais empatia. Primeiro por você, depois pelas outras pessoas. E vai entender que a vida é mais simples do que a gente imagina. As coisas vão ficar muito mais simplificadas. Eu vou explicar tudo isso para vocês lá no final. Depois de toda essa trajetória, pegando os estudos, toda a teoria, colocando em prática na minha vida, na vida dos meus clientes, eu comecei a entender que existem 3 fatores que travam a vida de qualquer pessoa. Se uma pessoa não tem clareza sobre onde ela quer chegar, se não tem clareza do que está acontecendo na emoção, no comportamento de hoje, não tem como evoluir. Imagina que você tem um carro. Se você não sabe que esse carro está com problema, você vai continuar utilizando ele da forma que ele está. Agora, se você identifica que tem um barulho diferente, tem um problema, tem alguma coisa, você leva para um profissional, para um mecânico, para ele averiguar, fazer um diagnóstico e falar assim, ó, tá com um problema aqui, precisa trocar tal peça, precisa mexer nisso, precisa fazer aquilo. E vai arrumar. Agora, se não identifica, se você não sabe como que está as suas emoções hoje, se você não sabe como estão os seus comportamentos hoje, como que você vai mudar alguma coisa? Se você nem sabe que dá para mudar, como que você vai mudar? Não vai. Então, para isso, você precisa entender.
precisa ter clareza sobre o comportamento e as emoções. Entendendo isso, é um passo tremendo, é algo incrível. Faz o seguinte, um exercício bem leve para você. Escreve os resultados que você tem hoje e os resultados que você deseja. Isso vai trazer para você uma clareza que você precisa melhorar em algo. Por exemplo, se é a parte financeira que você está num patamar hoje e você não está satisfeito com isso, você quer chegar num outro lugar, provavelmente você não entendeu ainda sobre vendas. Então precisa melhorar isso. Ok? Você identificou que você está num patamar, que você quer ir para outro, ou seja, no meio tem um problema. Porque se você já soubesse tudo sobre vendas, você já estaria muito mais do que esse objetivo que você deseja. Agora, se você não chegou ainda é porque tem um problema. Tem alguma coisa travando. Nos sentimentos é a mesma coisa. Se você não se sente feliz todos os dias, se você só espera o final de semana para, entre aspas, você se sentir feliz, tem um problema. Porque a vida é pra gente ser feliz. O trabalho é pra gente multiplicar os talentos que a gente tem. Agora, se a gente tem um talento e multiplica para as outras pessoas, é pra gente ser feliz nesse processo. Porque imagina, tem 7 dias na semana. 5 dias provavelmente você trabalha, a grande maioria trabalha 5 dias. Se você é feliz só no final de semana, que são 2 dias, cara, tem alguma coisa errada. Você está sendo feliz só em 2 dias da semana e 5 dias você não está sendo feliz? Então precisa do quê? Ter clareza sobre isso. Às vezes, tudo que você está vivendo aqui nos 5 dias, não é que é ruim. É porque ainda você não teve clareza de como você pode melhorar isso aqui. Talvez você não tenha clareza de que o dinheiro que está gerando isso, você pode trabalhar com a mesma coisa num outro lugar, de um outro jeito que você ganha mais dinheiro. Para manter o seu básico e você começar a ser feliz de fato. Porque ficar correndo, fazendo a corrida dos ratos, que corre e não sai do lugar, não faz sentido. Não faz sentido viver assim. Parece que é um morto-vivo. Não faz sentido nenhum. Agora, outra coisa que faz as pessoas se frustrarem e pararem no meio do caminho, que trava completamente a vida, é a falta de previsibilidade. De prever. Por exemplo, quando você começa a academia, você tem um objetivo de perder tantos quilos. Se você faz academia, você se esforça, começa a acordar mais cedo ou começa a ir para a academia, e depois de uma semana ou depois de um mês, você não vê resultado algum, você vai querer parar de ir para a academia. Por quê? Você não teve uma previsibilidade que o resultado físico é uma das últimas coisas que você vai ver quando você começa a ir para a academia. Você não teve uma previsibilidade que isso poderia acontecer. E quando você prevê que isso pode acontecer e realmente você quer atingir essa meta, você pode colocar o foco em outros resultados que vai fazer você ter mais energia, mais gás para ir todos os dias para a academia. Um exemplo, se você começa a ir para a academia, logo na primeira semana a sua energia muda. Você fica uma pessoa mais disposta. Se você ficar mais disposto e ter mais energia, você trabalha melhor. Se você trabalha melhor, provavelmente você vai começar a ganhar mais dinheiro. Se você ganha mais dinheiro, você consegue realizar mais sonhos. Isso tudo é uma cadeia. Você começa a fazer uma coisa, ativa todas as outras coisas. Se você começar a prestar atenção nisso, usar a clareza, que é a primeira situação que a gente falou, o primeiro fator que trava a vida de alguém, você começa a colocar para a segunda parte, que é ter previsibilidade do que pode acontecer. E se acontecer algo ruim, você muda a rota. Você já sabe como você vai agir. Você não vai sofrer tanto. Você vai conseguir ter um escape, uma forma de sair daquela situação. Agora, se você não prevê nada, a hora que você está mirando, falando assim, eu vou para academia, eu vou perder tantos quilos, dá um mês, você tem um baque emocional no trabalho, um baque emocional no relacionamento. Aí você começa a comer mais, automaticamente você olha para a academia, não tô tendo resultado, é melhor eu parar. Pum! Explodiu as emoções,
deu um gatilho dentro de você e você fala assim, parei, tô perdido, agora eu não sei como sair daqui, não sei o que eu faço. É isso que acontece quando não tem previsibilidade. Terceiro e não menos importante, a autossabotagem. Como que funciona essa parte da autossabotagem que quase ninguém enxerga? Ontem eu peguei um Uber e eu conversando com ele comecei a entender algumas pequenas autossabotagens. E eu comecei a explicar para ele como funciona o meu trabalho, o que eu entendo sobre o comportamento e eu consigo trazer clareza. Quando eu expliquei isso para ele, ele falou assim para mim, cara, eu me sabotei de uma forma incrível e eu vou contar para você como foi. Ele falou que ele ama comida, ele ama fazer, ele ama lidar com comida. Em um certo tempo da vida dele, ele começou a fazer bolo para vender. Começou a enxergar que dava para fazer escala, vender em grande quantidade. Ele viu que ele conseguia ganhar muito dinheiro lá na frente, ele viu todo o trajeto. Ele viu que ele conseguia ganhar muito dinheiro. E do dia para a noite, ele parou de fazer. Ele falou, isso não é para mim. Só que ele ganhava mais dinheiro do que fazendo Uber. Ou seja, isso é uma autossabotagem, porque inconscientemente está registrado na cabeça dele que dinheiro para ele é ruim, que vai trazer algumas coisas ruins. Aí você fala assim, mas quase ninguém tem isso. Todo mundo tem isso. Se chama escassez. Se você fica fazendo conta para comprar um produto, ou se você gasta todo o seu dinheiro sem ver as contas, sem ver o que você pode multiplicar o dinheiro que está na sua mão, é escassez. Se você gasta muito, se você economiza demais, você precisa entender qual é o ciclo do dinheiro para você conseguir trabalhar com ele, para você fazer dele o seu uso, não você depender do dinheiro para viver, mas é você pegar o dinheiro e usar o dinheiro da forma que você deseja, da forma que você realmente quer, comprar aquela roupa, aquele carro, aquela casa, do jeito que você quiser. E para isso você precisa entender sobre o dinheiro para fazer ele trabalhar para você e não você para ele. Tá ok? Agora, se você quiser entender mais sobre essa parte de clareza, ter clareza sobre as coisas que estão acontecendo, sobre você entender e ter previsibilidade, e você entender sobre os autossabotadores, para realmente destravar a sua vida, tem o curso. Ali eu ensino para você diversas coisas com uma estrutura simples. Quer ver como que é simples? Tem o primeiro módulo. A gente vai falar sobre clareza objetiva. A maioria das pessoas falam que tem um objetivo, que tem uma meta, que tem um sonho, só que de verdade as pessoas não têm uma meta nem um sonho definido de forma específica. As pessoas simplesmente chegam para mim e falam assim, eu desejo ter um carro. Tá, qual marca? Qual cor? Qual ano? Qual modelo? Qual a cor interna do carro? Cor dos bancos? A potência do motor? A versão do carro? Se não tiver bem específico, não tem como chegar no lugar. Para isso tem o primeiro módulo. O segundo módulo é o método OPA, onde você vai entender na sua cabeça o que está acontecendo e quando tiver um problema que você não alcança o seu objetivo, opa, aconteceu alguma coisa. Então precisa verificar a estrutura do método OPA que você vai enxergar aonde você precisa ajustar para você conseguir ter o comportamento que você deseja e chegar no seu objetivo. Depois o outro módulo, o terceiro módulo, é o camaleão, onde você vai começar a entender que tem coisas em você que parece que pertence você, só que não pertence, não é seu. E você precisa eliminar, porque se você não eliminar isso, são pessoas, são coisas materiais, são pensamentos. Se você não eliminar isso, isso vai ficar trazendo peso para você e vai diminuir a sua velocidade para você alcançar o seu objetivo. No quarto módulo, nós temos o método TTP, onde você vai entender o porquê de cada comportamento seu. Uma pessoa que ela é considerada má ou agressiva, não é porque de fato ela quer ser daquela maneira, é porque foi a única forma que aquela pessoa aprendeu a ser. Uma pessoa que ganha dinheiro muito fácil,
Não é porque ela quer ser daquela forma, é porque ela aprendeu a ser daquela forma. E tem como modificar as coisas, entender o porquê e você consegue ajustar alguns comportamentos para você ser da forma que você deseja. Assim como a Janaína falou no depoimento, e depois eu vou mostrar alguns outros depoimentos na página aqui embaixo, também tem alguns outros depoimentos para você entender que tem como transformar sim. Tem o caso do Leandro, meu amigo, fotógrafo, cara, maravilhoso. Só que ele não conseguia pegar um modelo ou uma modelo e ajustar o comportamento, liderar. Ele não conseguia fazer isso para tirar foto, porque ele tinha medo. Era uma necessidade de aprovação. A gente fez os atendimentos e hoje ele está atendendo várias pessoas famosas. Ele tem o escritório dele hoje, com o estúdio dele hoje. Isso é maravilhoso. Tem o caso também do Paulo, onde tem um depoimento lá embaixo também. Onde ele tinha muito medo e ele tinha um problema no intestino. O que aconteceu? A gente fez o atendimento, colocou a metodologia e eliminou esse medo dele, fazendo com que ele conseguisse comer mais coisas, ele comendo mais coisas, não precisando ir ao banheiro porque ele tinha um problema no intestino, ele começou a viajar mais, começou a ser mais livre. Isso tudo porque eliminou o medo. Então, quando você começa a entender o porquê dos comportamentos, é mais simples arrumar, ajustar o comportamento. E depois no quinto módulo, onde você vai entender como faz a ressignificação, onde você vai ter várias experiências, que é o método 3D. Você vai ter experiências para ressignificar comportamentos e emoções. Ali você vai ter empatia por você, principalmente por você e pelas outras pessoas. Porque existem alguns estágios do aprendizado que você precisa passar. Porque se você souber só teoria, não tem como mudar os seus resultados. Se você souber só prática sem teoria, cara, vai ficar muito complicado para você. Agora você precisa juntar os dois. Teoria mais prática. A prática é para você sentir na pele. Tem várias pessoas que chegam para mim e falam assim, Vitor, eu quero lançar o meu curso digital, online. Maravilhoso, perfeito. Vai, lança. Só que entenda que você vai errar a primeira vez, porque você precisa entender um processo. Para ensinar as pessoas, tem uma estrutura de como colocar as informações para a pessoa entender, para ficar claro na cabeça da pessoa. Tudo tem uma forma, uma estrutura de passar informações, de aprender. Para isso a gente precisa de conhecimento, que é teoria, e prática, que se torna sabedoria. Entendeu toda essa estrutura que eu expliquei para você? Os 3 primeiros módulos é onde você vai entender sobre a sua energia para você ter total energia para investir onde vai trazer realmente resultado. É isso que a gente vai fazer. Entender tudo que está gastando energia, aonde você ganha energia e colocar onde você realmente vai ter resultado nos seus comportamentos. De forma direcionada, intencional. Agora, se você chegar assim para mim e falar assim, Vitor, eu não tenho tempo de fazer isso. Ué, mas se você não tem tempo agora, quando que você vai ter tempo de fazer? Será que você está se sabotando falando isso ou será que realmente você tem coisas importantes para resolver agora? Pense sobre isso. Se você fala que não tem dinheiro, é por isso que você precisa entrar. Dinheiro é emocional. Se você não tem dinheiro agora, provavelmente é porque acontece alguma coisa com você e você fala assim, eu mereço comprar aquilo, eu preciso comprar aquilo. Ou você tem alguma frustração emocional e você vai e gasta aquele dinheirinho que você estava guardando para você comprar uma coisa que você precisava, entre aspas. Ou aquela comida que você gosta bastante. Dinheiro é 100% emocional. Quando você desliga a emoção sua do dinheiro, você começa a ganhar muito mais. Você começa a usar o dinheiro ao invés do dinheiro te usar. Muda completamente o jogo. Agora, se você falar assim pra mim, Vitor, será que dá certo pra mim? Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu pensava assim, dessa forma também. Será que vai dar certo pra mim? Depois que eu entendi sobre autorresponsabilidade, eu entendi o que essa pessoa faz. Eu vi que essa pessoa teve o resultado na própria vida para depois passar para mim. E eu assumo a responsabilidade de fazer isso dar certo. Se eu compro um curso hoje
eu não entendo, eu encho o saco da pessoa que eu comprei o curso. Por quê? Eu comprei. É meu direito entender. Se eu não estou entendendo, está acontecendo alguma coisa. Pergunta. É simples. Se você fez os testes, se você analisou o contexto inteiro, fez sentido para você, você comprou, assume a responsabilidade. Faz até dar certo. É muito mais simples. É só fazer até dar certo. Ah, travou? Vitor, travei. O que está acontecendo? Manda mensagem no suporte. Tem as aulas ao vivo também para você perguntar. Levanta sua mão, pergunta. Se você investir a energia para fazer o que precisa ser feito e falar, abrir o seu coração quando você travar, você vai dar certo. Agora, a única forma de não dar certo é você fechar o seu coração, não querer expor que você está com um problema, aí ninguém consegue te ajudar. É a mesma coisa da história que eu falei quando eu abandonei o futebol e abandonei a escola. Eu não conseguia me comunicar, falar o que eu estava sentindo. Eu não tinha essa abertura de conseguir falar, me expressar. Aí eu peguei e só saí fora. Se você fechar o seu coração, não tem como eu te ajudar. Agora, eu tenho muita habilidade de você contar uma pequena parte da história e eu entender o que está travando você. Eu tenho muita habilidade, porque eu passei por esse problema, então eu entendi e eu quero ajudar você a passar por isso de uma forma mais simples. Agora só depende de você. Você quer mesmo realizar os seus sonhos? Quer ganhar mais dinheiro? Quer ter a sua emoção mais controlada? Ter mais felicidade? Conseguir ajudar as pessoas que você realmente ama? Ser aplaudido pelas pessoas que estão ao seu redor? Então clica no botão abaixo. Não perde tempo. Clica no botão que você vai receber um e-mail com o seu acesso. Você vai entrar lá, vai ver o primeiro módulo. Assiste o primeiro módulo de como estudar o curso. Depois você vai para o módulo da clareza objetiva, estuda sobre ele, que dentro dessa semana a gente vai ter uma aula ao vivo, para você tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Então vai lá, te espero nas aulas.